Filosofia da educação. Neste vídeo, traremos o tema educação, apelo não só a princípios morais, mas também à arte, aos sentimentos. E traremos os pensamentos de dois filósofos muito importantes para a área da educação, Immanuel Kant e Friedrich Schiller. Para iniciarmos, falarei um pouco sobre Immanuel Kant. Para contextualizar, alguns pontos que devemos trazer aqui são: primeiro, a moral para o filósofo não deve ter como motivação nada a não ser o dever, como dito em sua famosa frase, o dever pelo dever. Essa ideia de que devemos agir de acordo com princípios universais e racionais, sem levar em consideração os resultados ou emoções envolvidas. E por isso Kant acredita ter encontrado um jeito para julgar ações como morais. Segundo, que levando em conta ser o filósofo iluminista, Kant acreditava muito que o ser humano deve chegar ao seu esclarecimento, que seria a saída da minoridade, caracterizado pela incapacidade de um indivíduo de agir por conta própria. Essa minoridade se dá pela preguiça ou medo de agir, das responsabilidades e das consequências. No âmbito educacional, o homem tem necessidade de uma educação para desenvolver suas disposições naturais, como falar e contar, andar e proteger-se, aprender e etc. Isso porque não é capaz de nenhum impulso artesanal inato, ou seja, ele não nasce com nenhum tipo de conhecimento racional e faltam-lhe instintos. Porém, é inegável que haja uma estrutura racional a priori que o concedem a capacidade de perceber e desenvolver a sua própria razão, de tal modo que o que o homem faz não são apenas imitações de movimento, como robôs ou animais, mas disposições que vêm de si mesmo, da própria razão. Entretanto, essas disposições da consciência devem ser estimuladas por um outro para que possam, posteriormente, de modo independente, se dispor por si só. Então, Kant separa em 4 níveis a educação ideal. A primeira seria o disciplinar, onde o indivíduo aprende a se libertar de seus desejos e de seus instintos selvagens, o que é um obstáculo enorme para a utilização da razão. Em seguida, temos o cultivar, que está ligada ao desenvolvimento de habilidades para o cotidiano, mostrando que o homem tem algo especial que é só seu. Algumas características que desenvolve seu ânimo para encontrar resultados com técnicas e habilidades. Então agora, para terminar a fala do diácono Charles, eu irei falar sobre o terceiro nível de educação para Kant. Este nível é o civilizar, que é incentivar o indivíduo a viver em harmonia no meio social, tornando-se parte da sociedade e comportando-se de forma respeitável. Por último, temos a moralidade, que está ligada à ética e moral do próprio indivíduo, ou seja, um incentivo para que seus valores visem sempre bons objetivos. Kant diz que a pessoa deve agir apenas se a máxima de tua ação pudesse se tornar universal, fala do próprio filósofo.
Isso significa que as pessoas devem agir racionalmente e fazer o certo por dever, não relativizando ações com base em situações específicas. Kant distingue entre agir por dever, que para ele está num grau mais elevado, e o agir conforme o dever, que seria o mesmo que fazer o certo para evitar alguma punição ou algum tipo de reprovação. Agora falaremos um pouco sobre o filósofo Schiller. Este filósofo critica muito o pensamento contemporâneo, uma vez que este está estruturado no utilitarismo, que visa sempre as consequências das ações, pois, segundo o próprio filósofo, se perde muito no quesito ético e estético. Diferente de Kant, que visava apenas o lado racional do ser humano, Schiller ele traz de volta o sentimento, colocando-o como uma peça muito importante na educação e na moral do ser humano. Neste caso, para resolver o problema razão-sentimento, Schiller ele traz a estética, que é como um ponto de partida, que tem a característica de intermediar entre esses dois lados do ser humano. Como o autor dá o exemplo do o encontro com o belo, que nos demonstra tanto os sentidos quanto o conhecimento racional que temos dentro de nós. Em resumo, Schiller ele via a arte, sobretudo a poesia, exemplo muito claro em uma de suas cartas, como ferramentas essenciais para aprimorar a alma humana e promover a virtude do ser humano. No início da carta 2, Schiller diz que não haveria melhor uso da liberdade a ele concedida que chamar a atenção para o palco das belas artes. Schiller, então, acredita que o problema da liberdade percorre um caminho que passa pela estética. Então, ele acredita que algo de essencial para a liberdade está em jogo nessa relação sensível e racional, bastante específica, que temos não só com as obras de arte, mas também com a beleza encontrada na natureza e com muitos outros objetos e situações. Relação essa que se manifesta através do prazer estético, do sentimento, do gesto e do julgamento, e etc. A arte, então, é necessária na educação como forma de gerar uma fagulha de sentimento, sustentada pelo intelecto racional. Em sua reflexão sobre a natureza humana, Schiller identificou 3 conceitos, que são eles: homem selvagem, homem bárbaro e homem cultivado. Vamos agora explorar um pouco cada um deles. O homem selvagem é aquele cujos sentimentos e instintos dominam sua razão. Ele vive de acordo com impulsos naturais, sem considerar normas ou princípios. A arte não tem grande significado para ele, e ele vê a natureza como soberana. O homem bárbaro é aquele que rejeita seus instintos e desejos naturais. Ele vive uma forma metafísica, artificial e puramente moral. Sua existência é guiada por princípios abstratos, muitas vezes em detrimento de suas emoções. O homem cultivado busca um equilíbrio entre razão e sentimento. Ele faz da natureza uma amiga e honra sua liberdade. A arte desempenha um papel importante em sua vida, contribuindo para a sua formação intelectual e emocional. Para encerrarmos esse vídeo, uma frase de Schiller: séria é a vida, brilhante é a arte.